que faz parte da conclusão do curso COP 789, que é a qualificação mestrado. Esse projeto tem como orientadores o professor Márcio Nogueira e o professor Alexandre Pinho. E será realizado num laboratório de instrumentação biomédica. A estrutura básica dessa apresentação vai ser composta de uma introdução, a motivação, os objetivos, a fundamentação teórica e, por fim, materiais e métodos e o cronograma do nosso projeto. Então, vamos tratar primeiro do que é bioimpedância. A bioimpedância é uma técnica onde a propriedade passiva, que trata da propriedade passiva dos materiais biológicos em se opor a uma excitação de corrente elétrica, em se opor a uma corrente elétrica, onde se busca relacionar essas medidas bioelétricas com as variáveis fisiológicas que se deseja medir. As aplicações incluem, por exemplo, análise de composição corporal, que é tipicamente encontrado em balanças comerciais hoje em dia, tomografia de bioimpedância, cujo objetivo é gerar uma imagem do interior do corpo humano, por exemplo, citometria de fluxo, onde as células podem ser afuniladas e medidas separadamente por algum motivo. Também com investigação de câncer de mama, depende dos projetos que focam nisso, e muitas outras aplicações. Passar para a motivação desse projeto. Bom, então a ideia básica na hora de se fazer medida é você conseguir um maior número de frequências, de modo a conseguir mais informações desse tecido biológico. Equipamentos comerciais, geralmente, eles utilizam técnicas de medições em frequências discretas, cuja vantagem é conseguir uma melhor qualidade do sinal, mas também possui uma desvantagem de aumentar o tempo na medição, já que quando você tem o objetivo de medir em várias frequências. Especificamente no LIB, além do equipamento comercial, também é empregada uma técnica própria, onde é utilizada a aplicação de um degrau de tensão, onde se mede a resposta de corrente. A vantagem dessa técnica, em contrapartida à medida de uma única frequência, é que você passa a ter uma banda de frequência onde você pode extrair dados. A desvantagem é que a aplicação de um degrau ela apresenta uma menor qualidade, uma menor relação sinal-ruído para as altas frequências. De modo que o foco desse trabalho é tentar manter uma melhor qualidade do sinal-ruído para uma banda onde se deseja extrair informações e de modo a realizar uma medida que seja mais rápida do que realizar uma varredura senoidal. Então, chegou até o objetivo agora. Então, o objetivo geral é desenvolver um analisador de bioimpedância que seja capaz de excitar o tecido biológico e propiciar a aquisição de informações a respeito do interior da célula, o que comumente ocorre entre 1 kHz e 10 MHz, como vai ser visto com mais detalhes mais à frente. Os objetivos específicos tratam de uma faixa de impedância a ser medida entre 50 ohms e 1 kΩ, que, segundo Gabriel e colaboradores, corresponde a 75% das medidas de tecidos biológicos. A banda de frequência, como dita, vai abordar entre 1 kHz e 10 MHz. O tempo de amostragem foi dado de maneira assim, inferior a 1 segundo, ser menor do que 1 segundo, que é nessa faixa onde ocorre a variações típicas humanas. A topologia a ser empregada vai ser a topologia tetrapolar, que será explicada mais à frente, e a excitação, como o título já menciona, será dada uma excitação utilizando uma chip ternária, que diminui a complexidade de Hartley, que vai ser visto também mais à frente. Vou passar agora para a fundamentação teórica. Bom, tecido biológico, de maneira geral, tecido biológico ele é multicelular, ou seja, ele é composto de arranjos de células. Essas células elas necessitam de um meio iônico para transitar tanto informações quanto alimentos, essas coisas todas. Bom, então esse meio ele é composto de no meio extracelular eu passo a ter íons e também internamente na célula eu também tenho outros íons. Esses íons eles vão propiciar uma característica que é proporcionar uma condutividade desse material. Já a membrana, em torno dessa célula, ela tem uma característica de ser isolante, ou seja, ela se comporta como um material dielétrico. Desse modo, é possível fazer uma analogia, por exemplo, com componentes elétricos, onde a condutividade no meio externo e no meio externo podem ser representadas por resistores, e o isolante pode ser representado, ou tem efeitos parecidos com o efeito de um capacitor. Ao se realizar medidas
dessa bioimpedância, tipicamente o que é encontrado é esse comportamento para permissividade e para condutividade, onde a permissividade tende a cair com o aumento da frequência e a condutividade aumenta. Aí, destacando isso aqui para a permissividade, as ondas de queda são a alfa, beta e a gama, que tem motivos propícios para isso. Que, segundo Martin Grimes, de 2008, essas chamadas zonas de dispersão alfa, beta e gama, elas podem ser associadas, por exemplo, alfa a processos de difusão iônica que ocorrem na interface da membrana celular, o que ocorre em torno de 100 Hz a kHz. A beta já trata da polarização das membranas celulares, o que ocorre na faixa de 1 kHz a 10 MHz, e a gama estaria relacionada à polarização nas moléculas de água, que ocorre já na faixa de GHz. E agora, passar para a interpretação desses dados, a ideia, então, é aplicar modelos, diversos tipos de modelos, que destaquem a propriedade sobre a investigação, podendo ou não se preocupar com as características fisiológicas. Os tipos de modelos que podem ser empregados geralmente são a partir de circuitos elétricos, equações matemáticas, equações estatísticas e também podem ser simplesmente classificatórios. De modo que essa apresentação vai abordar apenas os modelos baseados em circuitos elétricos. Então vamos lá, a gente tem uma influência da permissividade e da condutividade, ou seja, com o aumento da frequência eu tenho uma queda da permissividade e eu tenho um aumento da condutividade. Então o que vai acontecer quando houver a passagem de uma corrente elétrica por esse meio do celular? Bom, para baixas frequências, como a permissividade ainda é alta, o efeito isolante da membrana celular acaba fazendo com que a corrente flua apenas pelo meio extracelular. Já para as altas frequências, como a permissividade diminui, consequentemente o efeito isolante do dielétrico também vai diminuir, a corrente passa a fluir também pelo meio intracelular. De modo que excitações de baixa frequência, com excitações de baixa frequência, é possível obter informações apenas sobre o meio externo. Já excitações de alta frequência, você tende a obter informações sobre o meio externo e o meio interno, o que inclui o citoplasma e o núcleo da célula. Então, vamos lá, fazer uma correspondência agora com o modelo elétrico, que foi mais ou menos apresentado lá atrás. A ideia é associar essa gama de células que a gente tem, com resistores e capacitores, através desse circuito aqui, onde a resistência externa representaria a condutividade no meio externo, a capacitância de membrana, como já dito, o efeito isolante que a membrana acaba tendo, e a resistência interna representaria o meio interno dessa célula. Uma forma de visualizar os dados medidos lá em relação a essa varredura de frequências é através do diagrama de Bessel, onde a impedância é separada no eixo da abscissa através da resistência, a parte real da impedância, e no eixo das ordenadas é utilizada a parte imaginária, a reatância. De forma que, como as medidas de impedância vão apresentar apenas associações de resistores e capacitores, a forma típica como esse diagrama de Bessel, como os dados vão aparecer nesse diagrama de Bessel, acabam sendo semicírculos, onde destacam-se alguns pontos. Por exemplo, no eixo da abscissa, a gente tem ali o R0, que seria a resistência no nível DC, o R infinito seria a resistência obtida com excitação, que tem frequência teoricamente infinita, e a frequência característica, também outro ponto de destaque, que é obtida sendo o maior valor em módulo da reatância. Fazendo um análogo ao nosso modelo elétrico, por exemplo, seria possível associar o R0 ao resistor externo, O R infinito estaria entre uma associação entre a resistência externa em paralelo com a resistência interna e a frequência característica que possui um análogo com a frequência de corte, relacionada pela fórmula 1 sobre 2π, vezes a capacitância da membrana, e o paralelo das resistências. De forma que as aplicações, o que elas tentam fazer é absorver essas modificações que ocorrem em cima dos valores de resistência e capacitância, de forma que essas variações podem ocorrer, segundo Jaffray e Morel, podem ser afetadas por doenças, por estado nutricional
ou pelo estado de hidratação. Então, vamos lá, a gente já sabe interpretar esses dados, a questão agora é como é que eles são medidos, como é que eu uso o equipamento em cima disso. Bom, a ideia seria aplicar uma estimulação elétrica em cima desse tecido que vai apresentar uma resposta obtida. Através da lei de Ohm, então, tendo-se a estimulação e a resposta obtida, você pode encontrar os dados de bioimpedância. Né? E também é necessário, para se fazer essa medição, realizar um acoplamento, né, entre o meio eletrônico, e o meio elétrico, que é o tecido biológico. Esse acoplamento é realizado através de eletrodos, que podem ser modelados através dessa associação de resistor em série com capacitor, onde RB depende das características geométricas desse eletrodo e CE estaria relacionado ao tipo de eletrodo. Aí agora, quais arranjos poderiam ser feitos entre o equipamento e esses eletrodos do tecido biológico? Né? Existem basicamente 3 tipos de sistema. O primeiro deles é o bipolar, como apresentado na figura, onde a excitação pode ocorrer por tensão ou corrente e a medição é feita de acordo com os seus correspondentes. Né? Se a excitação de tensão, a medição de corrente e vice-versa. Outro modelo que pode ser utilizado seria com o emprego de 3 eletrodos, seria o sistema tetrapolar, onde é empregada uma excitação de corrente e uma leitura de tensão. E por fim, o terceiro sistema seria com a utilização de 4 eletrodos, onde seria feita a excitação de corrente e a medição de tensão. Como são tipicamente utilizados a topologia bipolar e a tetrapolar, essas vão ser vistas um pouco mais em detalhes nessa apresentação. Bom, o sistema bipolar ele traz uma vantagem que é a seguinte, né? Em torno do equipamento, o equipamento vai medir toda a impedância que está entre os seus terminais. Isso inclui o tecido biológico, mas também traz uma desvantagem, que é incluir os próprios eletrodos que são utilizados. De modo que o modelo elétrico ele vai começar a se tornar um pouco mais complexo, que vai incluir a impedância dos eletrodos e também a da impedância que a gente deseja medir. Já a técnica tetrapolar, ela tenta evitar essa complexidade. Como é que isso seria feito? Ela parte do pressuposto em que a gente tem em que o medidor de tensão ele vai apresentar uma impedância de entrada muito alta, que vai corresponder a ter uma corrente aproximadamente nula, passando pela impedância dos eletrodos. De modo que não vai haver queda de tensão em cima desses eletrodos, e aí a tensão medida passa a ser somente a ZL, que é apresentada ali, que seria a impedância do tecido. No entanto, esse método também traz uma desvantagem, que ocorre devido à não homogeneidade do tecido biológico. E, já que esse tecido é não homogêneo, não pode se garantir que as linhas de corrente vão passar exatamente pela região que se deseja medir, o que pode acarretar em erros nessa medida. Em se falando de medição, e em tecidos biológicos, né, também é necessário levar em conta algumas considerações. Por exemplo, que tecidos biológicos seriam variantes no tempo e também são não lineares. Né? E aí, segundo o McDonald's, de 2005, a variância no tempo, o efeito dessa variância, ela pode ser reduzida se essa medição ocorrer de forma a ter uma curta duração em relação a essa variação, e a não linearidade ela poderia ser evitada se a tensão sobre esse tecido biológico for inferior a 25 mV, que é o equivalente da tensão térmica. Bom, essa é uma topologia de hardware, digamos, mais atual, em que é composta basicamente, que tem como componente principal, a utilização de um microcontrolador. Esse microcontrolador, ele teria internamente na memória a forma de onda de excitação que vai ser utilizada. Essa forma de excitação digital ela é convertida em uma excitação convertida em uma forma analógica através de um conversor digital analógico presente. E também é necessário o front-end para acoplamento desse conversor com a impedância a ser medida. Também é feita a digitalização tanto da excitação quanto da resposta, nesse caso, por exemplo, utilizando a rede TI de T, a excitação de tensão por rede de tensão.
elas são utilizadas também front-ends para se fazer a digitalização, a conversão através dos conversores analógico digital. E por fim, esse microcontrolador, utilizando esses dados que foram medidos, realiza o cálculo da impedância analisada. A excitação, nesse caso, principalmente por essa figura, foi utilizada uma excitação de tensão e de corrente. No entanto, ambas costumam ser utilizadas. Porém, é sabido que uma excitação a partir de corrente, ela evita danos sobre o tecido biológico e também evita desconforto no caso de pacientes, no caso de testes in vivo. Né? E é necessário também para testes em seres humanos respeitar a norma da BNT, a IEC 60601, que trata de equipamentos de estimulação, de eletroestimulação. Bom, então o que estaria alocado lá naquele microcontrolador, naquela memória que foi apresentada? Basicamente, a ideia seria as estações elas poderiam ser divididas em dois tipos de estações. A primeira delas no domínio da frequência e a outra no domínio do tempo, onde no domínio da frequência teria uma excitação sinusoidal, onde é possível varrer cada frequência individualmente, frequência independente. Já no domínio do tempo, a gente traz o conceito de banda larga, que é não somente realizar a excitação em uma frequência, mas em uma banda ou em conjunto de frequências. O que ocorre através de excitações utilizando integrais, chifres retangulares e muitas outras formas também podem ser observadas. Falando um pouco a respeito da excitação no domínio da frequência, que é a nossa excitação sinusoidal, bom, ela possui a melhor qualidade de sinal ruído e também possui uma vantagem para ser periódico, que facilita caso sejam utilizadas algumas transformadas como de Fourier. E como mencionado lá no início dessa apresentação, esse tipo de excitação ela traz uma desvantagem, que é quando se deseja varrer uma banda de frequências, um conjunto de frequências, você aumenta o tempo necessário para a realização do pedido. Já a aplicação de um degrau, ele tem a vantagem de ser, em termos de hardware, possuir uma geração simples. E também possui a vantagem de permitir a investigação de uma banda de frequências. No entanto, também é sabido que a densidade espectral desse cara ela diminui com o aumento da frequência. E outro fator também seria que essa excitação, somente utilizando um degrau, ela seria não periódica, né? O que pode novamente trazer erros na hora da utilização de uma transformada. Então, a nossa opção aqui seria a utilização de uma chip, que traz a vantagem de ser escalonável tanto no tempo quanto na frequência. A ideia básica dessa excitação utilizando uma chip é basicamente aproveitar as vantagens da excitação sinusoidal, porém aumentando-se a frequência ou diminuindo-se, né, no decorrer do tempo, que faz uma largura de frequência. E é isso. Né? E através das equações aqui, vocês vão observar, né, que existe o controle entre a frequência inicial desejada, existe uma relação entre a frequência inicial desejada, a frequência final que se deseja, e o tempo que se tem para poder realizar essa medida. Esse é o espectro de Fourier de uma excitação de chip, onde se buscou a excitação entre 0 até 10 kHz. Essa simulação ela foi limitada a uma representação de 1000 ciclos de chip, que resultava numa duração de 20 milissegundos. Bom, como a chip ela é um pouquinho mais complexa, em termos de geração, em termos de hardware, as alternativas elas incluem uma forma digital dessa chip, que é baseada ou na chip binária ou na chip ternária, onde a binária ela possui, é chamada assim, né, porque ela possui apenas 2 níveis de amplitude. E é possível, segundo a literatura, obter 85% da energia utilizada nessa excitação na banda desejada. Já a chip ternária, ela passa a possuir 3 níveis, né, passa a incluir também o nível 0, que torna ela mais próxima de uma chip ideal e faz com que aumente-se a energia na banda desejada para 90%. Esse é um exemplo do espectro de Fourier útil para uma chip binária, para uma varredura pedida entre 0 e 10 kHz, também com 1000 ciclos, duração de 20 milissegundos. Essa seria a forma, o espectro de Fourier de uma chip ternária, também obtido para a mesma banda e com a mesma duração. Vamos lá. Uma vez construído esse equipamento, feito as medidas, esses próximos métodos agora
e fornecem uma relação para a avaliação dessas medidas, onde eu tenho o fator de Krista que relaciona a amplitude do sinal com o seu valor RMS na banda de interesse, o que valida, né, o que digamos, avalia a excitação. Em relação às medidas, é possível obter uma relação sinal-ruído relacionando, né, a medida que foi obtida de uma impedância Z relacionada com a variação obtida após a aquisição de N amostras, onde é possível obter para cada frequência em específico um valor para a relação sinal-ruído. Vou passar para materiais e métodos. A topologia proposta no nosso hardware do medidor de impedância será composta de um hardware e um software, onde o software nós pretendemos construir em LabVIEW, que será responsável por controlar a excitação, que será responsável por enviar os parâmetros de excitação para o hardware e controlá-lo através de uma comunicação USB. Esses parâmetros vão chegar até um gerador da nossa chip ternária, que será responsável por excitar o formato de corrente do nosso tecido, e também é necessário um sistema de aquisição, onde o que faz a digitalização tanto da forma de tensão medida sobre o tecido, na topologia quadricular, quanto da corrente injetada nesse tecido. Esses dados digitalizados então trafegariam de volta até o nosso software no LabVIEW para processamento e cálculo das impedâncias. O principal componente dessa topologia é o LPC4370, que é um microcontrolador fornecido pela NXP. A figura representa a imagem de uma placa de avaliação, a utilização desse microcontrolador. E esse microcontrolador se destaca por apresentar os componentes como a conexão USB, que é importante, as saídas digitais, que vão ser necessárias para a modulação da nossa chip ternária, que possui os digitais, e possui também um módulo conversor de analógico para digital que trabalha até 80 fps, o que vai ser necessário para aquisição, para análise, né, até uma frequência de 10 MHz, como proposto. A avaliação desse projeto será feita basicamente em 3 etapas, onde será feito o teste individual de cada módulo, posteriormente uma análise do sistema completo, envolvendo phantoms elétricos, de modo a comparar os resultados obtidos com simulações, com os obtidos por simulação, e por fim uma comparação do desempenho com o aparelho comercial, onde será utilizado phantoms biológicos e também serão realizados testes em vivo. O cronograma vai ter início agora a partir de janeiro de 2015 e será finalizado em janeiro ou fevereiro de 2016 com a defesa da dissertação. Também está prevista uma submissão de artigo entre setembro e outubro de 2015. E é isso. Ficam os agradecimentos aqui ao Programa de Biomédica, ao Laboratório de Instrumentação Biomédica por disponibilizar, né, a CISM, às agências financiadoras, a FAPERJ, a CNPq, CAPES, e aos presentes aqui envolvidos na banca.